Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 ao 33, em nome de Jesus. Você que pode, já achou, fique em pé, em nome de Jesus. A gente não está com o nosso telão aqui, você vai acompanhar a sua Bíblia mesmo, em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Então vamos ler em nome de Jesus. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus. E despedidas as multidões, versículo 23. Despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e todos que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Este fato aqui aconteceu logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ordena, deixa eu contextualizar aqui para você entender. Jesus ordena a todos que entrem no barco. Já era a segunda vez que Jesus tinha dito para eles entrarem no barco. A primeira vez Jesus estava com eles, estava dormindo e teve uma tempestade. Quem lembra desse episódio? Diga assim. Quem lembra? Fala amém. Participa comigo em nome de Jesus. E deu uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Dessa segunda vez, Jesus ordena de novo. Mas eu não vou, eu vou orar no monte. Então já era madrugada, os discípulos estavam no meio do mar. Já era madrugada. E lá no meio do mar da Galileia, a tempestade batendo, assolando o barco. E Jesus, ele começa a ir em encontro aos discípulos, andando por sobre as águas. Jesus está fazendo algo extraordinário. Jesus estava quebrando a física. Jesus estava quebrando as leis da física. Porque ele estava andando por sobre as águas. Imagina isso, irmãos. Jesus começa a andar por sobre as águas. E quando os discípulos olharam para ele no barco, chovendo, não tinha luz, no escuro, na tempestade, no medo, na dificuldade, na luta, eles veem Jesus, eles veem um vulto. E eles dizem, eles gritam: é um fantasma. Eles veem aquilo: meu Deus, é um fantasma, só pode ser. É nesse ambiente, irmãos, é nesse ambiente de caos, de luta, de adversidade, é nesse ambiente que Pedro decide fazer algo extraordinário. Pedro decide, com coragem, andar por sobre as águas, ir até Jesus. Sabe, irmãos, para viver o extraordinário,
é preciso ter coragem. Para você viver o extraordinário, é preciso sair da acomodação. Para você viver o extraordinário, você tem que ir além daquilo que você pensa que você pode. Andar sobre as águas é viver o extraordinário de Deus hoje. Pode aplaudir o Senhor à vontade. O título da nossa mensagem hoje: como viver o extraordinário de Deus. Como? Então eu vou te dar 7 motivos, 7 lições para nós vivermos o extraordinário de Deus hoje aqui nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. Primeiro motivo, primeira lição: reconhecer a voz do Mestre. Diga para o teu irmão assim: reconheça a voz do Mestre. Aleluia. Quando eles veem eles imaginam que é um fantasma, Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Sou eu. Sabe, irmãos, o medo, se você não sabe, o medo ele entrou junto com o pecado. Sabe que foram as 2 únicas coisas que entraram de cara com o pecado? O medo e a vergonha. Porque quando Adão come o fruto, na hora tudo se transforma. E Deus desce no jardim como era de costume. E diz a Bíblia que Adão e a sua mulher tiveram medo. E foram fazer roupas de folhas, porque estavam com vergonha. Então a vergonha e o medo, eles sempre entram com o pecado. Toda vez que nós pecamos, irmãos, essas 2 coisas acontecem: a vergonha e o medo. Então o medo nos confunde. O medo faz a gente ver coisas que não é. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. O medo faz a gente paralisar. O medo faz a gente recuar. Porque aqueles 12 homens estavam com medo no barco por causa do fantasma. Eles tinham até esquecido da tempestade. Mas o primeiro passo para a gente viver um milagre. Quem quer viver milagres aqui? Diga amém. Para viver um milagre, o primeiro passo é discernir a voz do Mestre, é ouvir a voz de Jesus. O primeiro passo para a gente viver o extraordinário é ouvir a voz de Jesus em meio às tempestades. Nas tuas crises, nos teus problemas, nas tuas lutas, não foque, não ouça o barulho da tempestade. Não dê muita atenção para o barulho da chuva. Nos teus problemas, não foca nos gritos das pessoas ao teu lado, dizendo: você não vai conseguir, você é um perdedor, você é uma perdedora. Não foca nisso. Apura os teus ouvidos para ouvir a voz de Jesus, a voz que traz paz em meio à tempestade. Aleluia. Apura os teus ouvidos para ouvir as palavras de Jesus, que diz: não temas, eu estou contigo, eu não vou te deixar só nessa tempestade. Aleluia. Já estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Segunda coisa, para nós vivermos o extraordinário de Deus, a gente tem que pedir direção correta para Ele. Olha o que Pedro diz: se és tu, Senhor, então manda-me ir até o Senhor. Pedro estava querendo uma direção: és tu, Senhor. Estava na tempestade, estava no vulto: és tu, Senhor. Então me manda aí. Onde tu estás? Me manda aí que eu vou. Presta atenção, irmão. Pedro não pulou do barco no impulso.
Pedro não pulou do barco na empolgação, me empolguei agora, vou pular e vou até Jesus. Não, Pedro pediu uma palavra. Amém? Pedro queria ouvir a voz do mestre, para ele saber qual a direção correta. Sabe, aqui Pedro nos ensina uma lição muito importante. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, a gente precisa de uma palavra correta para irmos na direção certa do mestre. Às vezes a gente escuta o fulano, o vizinho, os nossos parentes. Às vezes a gente escuta pessoas que nem respeitam o Senhor. E aí a gente acaba caindo, vacilando, perdendo o foco. Presta atenção para mim, em nome de Jesus. Antes de você tomar qualquer decisão, em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio às dúvidas, peça direção clara para o Senhor Jesus, o que você deve fazer. Amém? Para viver o extraordinário precisa de uma base bíblica, irmãos. O extraordinário precisa ter base na palavra de Deus. Pastor, eu ouvi falar que tal coisa está errada. E o que o senhor diz? Não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz. É ela que vai. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a opinião de Deus que vai na nossa vida. Amém? Então não se mova por impulso. Não se mova por empolgação. Ah, todo mundo está fazendo, pastor. Não se mova por todo mundo está fazendo. Se mova pela palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Olha, está todo mundo acordado, glória a Deus. Terceira coisa, obedeça o chamado de Jesus. Diga para o seu irmão que está do lado, sua irmã que está do lado, obedeça o chamado de Jesus. Obedeça o chamado de Jesus. Amém? Olha o que Jesus falou quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus disse? Vem. Jesus só disse uma palavra: vem. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui é que para viver o extraordinário, a gente não precisa de muitas explicações. Para a gente viver o extraordinário, a gente não precisa de muitas explicações. Jesus não tem que estar explicando tudo para a gente. Olha, vem, porque assim que você tem que fazer, você tem que dar 7 passinhos para cá, você tem que dar 7 passinhos para lá, porque senão vai acontecer isso aqui e está uma amarrado. Não, ele só disse: vem. Repita comigo: vem. De novo: vem. Ele só disse: vem. Ele não fez uma exegese do texto, ele não fez uma grande pregação, ele só disse: vem. Às vezes, irmão, a gente não precisa muito, a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de uma palavra de Jesus para mudar a nossa vida. Pode aplaudir o Senhor com vontade. A obediência não requer explicações detalhadas de Jesus. Apenas faça, apenas obedeça. A palavra de Jesus, presta atenção para mim, isso aqui é sensacional. A palavra de Jesus solidificou o caminho para Pedro andar. A palavra de Jesus fez com que o estado físico da matéria se transformasse. A palavra de Jesus, quando Jesus diz: vem, solidificou a água. E Pedro pôde andar por sobre as águas. A palavra de Jesus transforma as realidades para nós vivermos o extraordinário de Deus. Então, como é importante você ler a palavra de Deus, como é importante você ouvir a palavra de Deus, como é importante você ter numa camisa a palavra de Deus, como é importante você ouvir no rádio, você ter no seu celular, como é importante a palavra de Deus na nossa vida.
ela muda as realidades. Quando Jesus te chama, Ele garante te sustentar no chamado. Sabe o que cabe a nós? A nós cabe obedecer, andar, ir contra o mar. Irmãos, nós saímos de uma igreja que estava engatilhada. E fomos direcionados para cá, para a gente recomeçar. É como se fomos direcionados para cá, que tem um mar para nós todos caminharmos juntos. Essa igreja já foi lotada de gente. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. E hoje nós temos muitas cadeiras vazias, muitas poltronas. Eu aprendi que estofado é poltrona na cadeira. Temos muitas poltronas vazias. Mas eu creio que a gente vai contra o mar, porque foi Jesus que disse: vem para esse lugar que nós vamos ir contra o mar, e essa igreja vai crescer de novo em nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós vamos consertar o telhado, nós vamos refazer aquilo que não foi feito há muito tempo atrás, para a gente andar sobre as águas. Amém? A palavra de Deus é o chão mais firme que você poderia querer andar, irmão. Nós precisamos andar, e andar aqui significa viver. A gente tem que viver sobre a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é para se andar, verdade é para se falar, e vida é para se viver. Nós precisamos andar em Jesus, falar de Jesus e viver Jesus todo dia, irmãos. Amém? Quarto ponto: para vivermos o extraordinário de Deus, a gente precisa dar o primeiro passo, que é o mais difícil. O primeiro passo. Para Pedro viver o extraordinário naquela noite, naquela tempestade, Pedro teve que colocar as pernas para fora do barco. Para Pedro viver aquele extraordinário de andar sobre as águas, Pedro teve que olhar para o mar, bravio, para as ondas. Para Pedro viver o sobrenatural, Pedro teve que se projetar do barco. Ele teve que dar aquele pulinho no barco, que é o primeiro passo. Sabe, irmãos, muitas pessoas querem milagre, mas poucas pessoas querem sair do barco. Muitas pessoas querem o extraordinário de Deus, mas poucas pessoas querem pular do barco e andar sobre as águas. Qual é o teu barco hoje? Qual é a tua segurança? O teu conforto? O que é que está te impedindo de você chegar mais perto de Jesus? É a tua casa, é o teu descanso, é o teu lazer que está te impedindo? Ah, pastor, estou muito cansado. Eu também. Queria estar em casa, irmão. Ainda mais quando chove, o sapato fica molhado. Irmãos, se a chuva me impedir, se as águas me impedirem de chegar até o Jesus, eu vou por sobre as águas. Qual é o barco que está te impedindo? É a tua casa. Pastor, não tem emprego, é isso que está me impedindo. Então vem para a igreja, Deus vai te abençoar. Pastor, não, eu estou trabalhando muito, estou cuidado. Talvez o teu trabalho seja o teu barco e não está deixando você chegar perto de Jesus. Jesus já disse: vem. Jesus já disse: vem. É o que eu estou te dizendo nessa noite aqui. Vem na terça, vem na sexta, vem na escola bíblica, vem nos grupos missionários, vem no domingo. Pastor, não posso ir em todos, mas vem pelo menos no domingo e um dia na semana. Está ótimo. Mas vem. Em nome de Deus, aplauda o Senhor. Sabe, irmãos, não dá para viver
sobrenatural se você estiver segurando o barco. Não dá para viver o sobrenatural se você continuar se apegando nas coisas terrenas. Não dá para viver o sobrenatural se você não larga o natural. Não dá para viver o extraordinário se você não larga o ordinário. Não dá para viver milagre se você não desapega do natural, do normal. Só dá para viver os milagres quando você se solta do barco e confia na palavra do Senhor. É só assim que vai viver. Então saia do barco, irmão. Saia do barco, irmão. Venha buscar a palavra de Deus, venha buscar. Saia do seu natural, saia do seu conforto. Saia da sua casa. E vem buscar o Senhor aqui. Ele já disse, vem. Em nome de Jesus. Quinto ponto. Mantenha o foco em Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para os problemas. Olhe para Jesus, não olhe para as dificuldades. Se Pedro olha para as dificuldades, não dá. Eu vou afundar. Não dá, estou no barco, não dá. Não tem como. Não é assim que eu falo assim, não tem como. Mas Pedro não olhou para isso. A gente precisa aprender isso. Enquanto Pedro olhava, presta atenção, quando ele pulou do barco, ele pisou firme naquela água. Ele pisou firme e foi andando. Ele pisou firme e foi dando o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Imagina a segurança dele. Uma vez quando eu peguei o patinete aí da prefeitura, dava um medo doido. Quando eu botei, medo e vergonha, né? Que eu fui assim, aí depois que eu peguei a manha, eu já estava fazendo assim. Aí passava na frente do carro assim. Porque a gente teve segurança. Eu tive segurança. Da mesma forma, imagina Pedro, na primeira que ele deve ter. Meu Deus, deu certo. E ele começou a ir para Jesus, olhando para Jesus, você está dando certo. Aí já. Imagina se fosse eu e olhar para os discípulos assim. E andando. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele percebeu, quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Vamos ler. Versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, olha no 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começou a submergir, ou afundar, né? E gritou, salva-me, Senhor. Presta atenção, irmãos. Quando Pedro desvia o olhar de Jesus, quando Pedro perde o foco de Jesus, ele repara nas ondas, ele repara no vento forte, ele repara na capacidade dele. Não tem como eu estar aqui. Ele repara no ambiente e ele começa a afundar. Presta atenção, irmãos. O desafio de Pedro não era só a andar sobre as águas. O desafio de Pedro era manter o foco em Jesus e continuar andando. Irmãos, o nosso desafio como igreja, presta atenção para mim. O nosso desafio como igreja não é apenas vencer essa doença. Se tiver alguém doente aqui. O nosso desafio não é apenas vencer a dor. Se você está sentindo dor, o teu desafio não é só vencer a dor. O nosso desafio não é só vencer as dívidas, vencer os problemas que nos cercam. O nosso desafio maior é manter o foco para Jesus e continuar andando. Esse é o nosso desafio maior. Sabe por quê? Porque tem gente que enfrenta o problema e já desfoca de Jesus. Não, eu não vou para a igreja.
Tem gente que passa por uma situação e já desfoca de Jesus. Não vou dar o dízimo esse mês porque acabou o gás. Tem gente que enfrenta uma situação, eu perdi tudo, eu fui assaltado, pastor. Eu não vou para a igreja, e desfoca de Jesus. O nosso maior desafio é, mesmo nas tempestades, nos problemas, nas aflições, continuar olhando para Jesus e continuar andando em Jesus, na direção de Jesus. Esse é o nosso maior desafio, manter o foco em Jesus. Olhe para mim, 6º ponto. Quando você falhar, clame ao Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, quando você falhar, fala para o teu irmão, quando você falhar, clame ao Senhor Jesus. Quando você falhar, clame para o Senhor Jesus, que Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar. Pode ter certeza. Aleluia. Quando Pedro começou a afundar, ele disse: salva-me, Senhor. Me ajuda, Senhor. Pedro afundou. Pedro falhou. Mas sabe que é uma coisa interessante? Pedro falhou no lugar certo. Como assim, pastor? A gente pode falhar no lugar errado? Pode. Pedro falhou perto dos pés de Jesus. Tem gente que falha longe de Jesus. Pedro falhou pertinho de Jesus. Tanto é que quando ele diz salva-me, Jesus faz assim, ó. Jesus não corre assim. Não, Jesus faz assim, ó. Então Pedro estava bem pertinho de Jesus. Se você nunca reparou nisso, você repare hoje. Pedro grita, mas ele estava perto de Jesus. E aqui no versículo 31 está escrito assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Prontamente Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Eu não sei quantas vezes você falhou, eu sei as minhas falhas. Eu sei quantas vezes eu vacilei com o Senhor Jesus, mas eu clamei e Ele prontamente está com a mão estendida para nos levantar. Não importa quantas vezes você vai cair, irmão. O que importa é quantas vezes você quer se levantar e clamar ao Senhor para Ele te ajudar. É isso que importa. É isso que importa. Perceba outra coisa comigo. Pedro afundou e ele não tentou nadar. Reparou isso no texto? Não diz assim: Pedro tentando nadar, clamou ao Senhor. Não. Pedro não tentou nadar. Pedro não pediu um salva-vida, um colete salva-vida do pessoal do Bajão, uma boia. Pedro não pediu isso. Pedro clamou ao Senhor Jesus. E prontamente ele estendeu a mão. Irmãos, às vezes a gente está esperando que o pastor salve a gente. Às vezes a gente está esperando que aquela irmã de oração, aquele vaso do lugar de honra, que ela salve a gente. Às vezes, pastor, nem foi na minha casa. Não, mas Jesus está com os braços estendidos para você. Se eu, como pastor, não conseguir te ajudar, Ele vai te ajudar em todas as coisas. É só você clamar. Clame ao Senhor quando você falhar. Clame ao Senhor quando você cair, irmãos. Pedro nunca foi o mais correto da turma. Pedro foi sempre cheio de falhas e de erros e de tropeços, mas o Pedro ele sempre tentou. É isso que a gente tem que continuar, irmão. Mesmo com as nossas falhas, a gente tem que continuar para a gente acertar. Sabe, Jesus não está esperando de nós pessoas 100% certas. Jesus está esperando que nós clamemos quando nós cairmos para Ele. É isso que Ele está esperando. Ele está com a mão prontamente estendida, pronta para nos erguer. Para nos erguer. 7ª lição, para a gente já encerrar. Aprenda com a correção de Jesus.
Presta atenção no 31. E Jesus prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Em outras palavras, por que você duvidou? Jesus salvou Pedro, mas Jesus confrontou Pedro na hora. Jesus estava esperando. Poxa, Jesus podia ter esperado ele estar lá no barco, né? Calminho, né? No clima melhor. Não, Jesus confrontou, foi na hora. Hoje a gente tem pastor, quando vai falar, não sei, o irmão pode ficar aborrecido comigo. Jesus não estava nem aí, irmão. Jesus corrigia mesmo. Eu preciso aprender com Jesus. E a gente tem que aprender com Jesus aqui a aceitar a correção. Pedro não disse: Senhor, poxa, o Senhor vem brigar agora, nesse momento, pode morrer. Não, ele ficou calado. Aceitou a correção e aprendeu. É isso que é importante, irmãos. Nós aceitarmos a correção de Jesus e aprendermos com ela. Então aquilo, quando ele diz: por que você duvidou, Pedro? Não era uma condenação, era uma lição a ser aprendida. Em Apocalipse diz que o Senhor Jesus corrige aquele que ama. Pedro precisava saber que a dúvida nos faz afundar. Pedro precisava saber que o medo e a incerteza nos faz afundar. Deixa eu te falar, irmão, não tenha dúvida. Jesus vai voltar para nos buscar. Não tenha dúvida. Essa palavra aqui é a verdade. Não tenha dúvida. Eu sei que muita gente tem colocado em dúvida. O pessoal da internet aí tem colocado em dúvida a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é a palavra de Deus. É a verdade. Só ela liberta. Pode colocar qualquer livro nas cadeias. O único livro que liberta e transforma é a Bíblia Sagrada. Quando Deus nos corrige, é para fortalecer a nossa confiança nele. Amém? Glória a Deus. Conclusão: o único homem naquela noite do texto aqui, além de Jesus que andou por sobre as águas, que experimentou o extraordinário de Deus na sua vida, foi Pedro. Os outros 11 estavam lá no barco. Então, Pedro nunca foi perfeito, como eu falei aqui, mas foi o único que teve coragem de sair do barco. Eu quero te perguntar, eu sei que você não é perfeito, assim como eu não sou, mas eu quero saber se você vai sair do barco hoje. Para você viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Que nós possamos estar dispostos a atender o chamado de Jesus hoje, o vem de Jesus hoje. Possamos estar dispostos a sair do barco, a manter o foco e continuar andando. Pastor, não deu certo, eu continuo afundando. Continua andando. Para você não afundar totalmente, para você não cair. Mantenha o foco. Jesus vai estender a mão e vai te levantar. Você vai viver o extraordinário em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, fique em pé, em nome de Jesus.